Esse é mais um vídeo da série Descomplica, temas importantes da teologia em apenas 5 minutos ou um pouquinho mais. É claro que obras de teólogos e temas tão importantes da teologia são objetos de estudo de uma vida inteira e não dá para ser resumido num vídeo tão curto. Mas esse é um pontapé inicial para aqueles que querem ter uma boa noção e começar os seus estudos, que serão auxiliados, inclusive, por esse canal, porque todos os nomes que passam por aqui, nós temos também outros vídeos para você ver um pouco mais. Hoje eu vou falar sobre Dietrich Bonhoeffer, um teólogo muito importante, um teólogo relativamente conhecido no Brasil, não necessariamente levado a sério, porque as suas posições foram posições muito firmes, muito claras, se opôs à extrema-direita que subiu ao poder na Alemanha, da qual ele foi vítima fatal, né? E Dietrich Bonhoeffer foi um grande exemplo de um discípulo de Cristo de verdade, que viveu até as últimas consequências o que a sua fé e a sua ética na pessoa de Jesus o convocava para ser. Ele viveu muito pouco tempo, nasceu em 1906 e foi enforcado em 1945, faltando poucas semanas para a Segunda Guerra Mundial acabar e o nazismo ruir. Mesmo tendo vivido menos de 40 anos de idade, Bonhoeffer deixou uma obra muito importante, uma obra bastante relevante, que é estudada até os dias de hoje, né? Dietrich Bonhoeffer foi um pensador bastante original, que se debruçou muito sobre a questão ética, entendia que a ética era um ponto essencial da vida cristã. Por exemplo, quando ele começa a ser perseguido pelo nazismo e a perceber os perigos que ele estava correndo na Alemanha, né? Porque desde 1933 Bonhoeffer se posicionava através de programas de rádio, através da Igreja Confessante, da qual ele fez parte logo no primeiro momento, né? E ele passa um tempo na Suécia, nos Estados Unidos, e mesmo contra a vontade dos seus amigos, dos seus familiares, ele retorna para a Alemanha e quando questionado do porquê que ele faz isso, sabendo que corria perigo, ele disse a seguinte frase: se eu não voltar para a Alemanha no momento em que o país e o povo mais precisam das pessoas de boa vontade, eu serei uma contradição ambulante de tudo aquilo que eu creio e de tudo aquilo que eu prego. Bonhoeffer também sabia dos perigos, perigos que infelizmente se concretizaram, ficou 2 anos preso e foi enforcado em 1945, mas Bonhoeffer demonstra na sua vida uma profunda dignidade, grande caráter e uma pessoa de verdade, uma pessoa com vergonha na cara, né? Bonhoeffer falava sobre o barateamento da graça, falava que a graça ela era gratuita para quem a recebia, mas ela custou um alto preço para aquele que garantiu a graça para cada um de nós, né? Custou um alto preço no caminhar de Jesus, nas perseguições, nas oposições que ele sofreu. E quando nós fazemos pouco caso da graça que nos chega, que nos transforma, isso é um barateamento da graça. Para muitas pessoas, ser cristãs é apenas frequentar uma igreja, e Bonhoeffer dizia que isso era baratear a graça, porque ser cristão é estar comprometido com os valores de Cristo, com os valores do Evangelho, valores esses que não nos levam para a glória, que não nos levam ao enriquecimento, que não nos levam para a fama, pelo contrário, que nos leva à crucificação, que nos leva à identificação com a cruz de Cristo, né? A graça pode ser gratuita, mas ela nos compromete como um todo. Ela compromete a nossa vida, os nossos posicionamentos. Ela nos conclama a dizer a verdade nos momentos de desconforto, a se posicionar contra o opressor em favor do oprimido. E isso é claro que no final das contas dá prejuízo, né? Mas Bonhoeffer dizia que a graça, ela, embora seja gratuita, mas o discipulado nos compromete totalmente,
na nossa vida e não apenas se resume a um lugar e a um dia em que a pessoa vai semanalmente. Isso é muito profundo em Bonhoeffer, porque ele também considera um cristianismo arreligioso, um cristianismo que não se esgota na frequência de uma religião, mas que é vivido na concretude da vida através do discipulado cristão e que esse discipulado tem um preço, não um preço exigido por Deus, mas um preço de consequência, de repartir o que eu tenho com o próximo que não tem nada ou tem menos do que eu, a consequência de se posicionar em prol da vida humana diante de um Estado totalitário como o que ele viveu, a consequência de se opor à instituição religiosa quando ela é o oposto da vivência comunitária e da vivência do Evangelho, e assim por diante. Conhecer a obra de Bonhoeffer é um trabalho urgente e muito necessário. É claro que a sua vida não pode ser resumida em poucos minutos. Para conhecer mais, você precisa estudar. Aqui na descrição tem dicas de cursos e também, é claro, a maior fonte de conhecimento é através da leitura. E fica como dica o livro Ética, de Dietrich Bonhoeffer, da editora Sinodal, e também o livro O Discipulado, que é uma das principais obras da sua vida, uma reflexão sobre as bem-aventuranças, também da editora Sinodal. Inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe o nosso conteúdo, que em breve a gente volta com mais vídeos dessa e das outras séries do canal.